Tá, eu vou tentar fazer uma revisão mais breve possível da primeira semana de cirurgia. Eu vou pular essa parte porque no final tem slides que tem a mesma pegada e faz mais sentido eu explicar no final. Tadã. São slides também que dá para explicar no final. Ok. Sobre essa parte aqui, essas partes, elas são bem, como eu posso dizer, a gente já está trabalhando ela há muito tempo, então elas são bem intuitivas. Como se faz um diagnóstico? Através da anamnese e do exame físico. A anamnese é aquela entrevista, é um exame subjetivo, que você pergunta nome, histórico da doença atual, queixa principal, história familiar, histórico médico. E é na anamnese que a gente vai tirar a questão de doenças sistêmicas. Se o paciente ele já procurou avaliação médica ou já teve alguma intervenção cirúrgica que tem importância para a gente, é na anamnese que a gente vai descobrir. O exame físico, a gente sabe que ele é dividido entre exame intraoral, exame extraoral, e a gente ainda tem os exames complementares, que são o hemograma, coagulograma, temos exames de imagem, que é a panorâmica, as radiografias, as tomografias, tem também como se faz modelos de estudo, enfim, todos esses itens, eles nos levam ao nosso diagnóstico. Aí aqui, né? Exame clínico. É exame físico, sinais vitais, inspeção, percussão ou palpação, percussão e auscultação. Exames complementares de imagem, laboratoriais, modelos de estudo. Aí, anamnese, identificação, queixa principal, história médica familiar e revisão de sistemas. É na anamnese que a gente vê essa parte aqui bem importante. E eu tô dando destaque a ela porque, no caso da cirurgia, a gente precisa saber se o paciente possui alguma comorbidade que vai fazer com que a gente altere nosso planejamento. Aí entra aqui essa questão de Gregory Campos, muito simples de associar isso, que é necessidade e oportunidade. Necessidade é basicamente isso. É necessário fazer essa cirurgia? O paciente, por exemplo, tem uma cárie oclusal. Eu preciso extrair esse dente ou eu tenho outras intervenções menos agravantes, menos invasivas para resolver aquele problema? Então, quando é necessária uma cirurgia? Quando todos os procedimentos menos invasivos já foram considerados, foram realizados e não tiveram sucesso, aí você vai pelo caminho da cirurgia. Então, necessidade é necessário? É preciso? Porque a cirurgia é uma intervenção invasiva. E oportunidade é literalmente, é oportuno esse momento. Como é que está a condição sistêmica do meu paciente? É um paciente compensado? É um paciente descompensado? Que tipo de medicamento ele está fazendo uso? Se ele tem exames? Enfim, é o que está aqui. Necessidade cirúrgica. Eu preciso dessa cirurgia. Oportunidade. Qual a patologia que meu paciente apresenta? Biossegurança. Se ele apresenta algum tipo de patologia, eu tenho que procurar métodos de me proteger e de proteger o paciente para evitar qualquer tipo de complicação. E perfil do paciente, é um paciente colaborativo ou não? Ou seja, o paciente vai querer fazer essa cirurgia ou não? Aí, mais uma vez aqui falando sobre anamnese, que é algo que a gente nem precisa bater tanto. Aí, objetivos da anamnese, os elementos, enfim, isso aqui, né? Fala aqui um pouquinho de. Vou ler, esse aqui é interessante. Revisão cardiovascular. Desconforto no peito em momentos de esforço, de repouso ou quando come. Palpitação, desmaios, edema no tornozelo. Isso aqui tem a ver com a questão da vascularização. Falta de ar, dispneia durante esforço. Dispneia quando se está em posição supina, ou seja, ele está deitado, né? Hipotensão postural, fadiga, cãibra no músculo de perna. Isso aqui, o que isso aqui quer dizer? Basicamente, se o paciente relatar algum tipo disso, por exemplo, quando estou deitada eu sinto um pouco de falta de ar. Às vezes ele não tem um diagnóstico, mas ele te fala um tipo de sintoma, a gente precisa estar atento para poder falar assim,
que pode ser algum problema, né? Nesse caso aqui, o paciente pode ser um paciente cardiopata que ainda não apresenta um diagnóstico, mas com elementos que eles apresentam, sinais, sintomas que ele nos mostra durante a anamnese, a gente pode indicar e pedir uma avaliação médica, da mesma forma que uma revisão respiratória. Aqui novamente falando sobre anamnese. Aí agora a gente vai falar sobre o ASA. A ASA Sociedade Americana de Anestesiologistas, eles classificaram os pacientes em 6 categorias. Pacientes, vamos eliminar pelas mais fáceis. Paciente asa 1 e paciente asa 6. Na verdade, paciente asa 5 e 6 são pacientes fáceis de dizer quais são as comorbidades deles. Paciente asa 1 é um paciente saudável. Um paciente que não apresenta nenhum distúrbio orgânico, psiquiátrico, fisiológico ou bioquímico. O paciente não tem nenhum problema no coração, não relata nenhum problema respiratório, está bem emocionalmente, não faz uso de medicamentos para algum tipo de disfunção. Então, é o nosso paciente asa 1. Paciente asa 6 já é nossa última classificação, são pacientes em estados vegetativos, pacientes que estão em morte cerebral. Tecnicamente, eles estão vivos, por isso eles estão classificados, mas como teve essa morte cerebral, são pacientes, por exemplo, que já estão prontos para doações de órgãos, então nem se faz intervenção odontológica nesse tipo de paciente. Aí, porque eu também falei que pacientes asa 5 são fáceis de classificar. Que pacientes asa 5 também são pacientes moribundos, pacientes que se encontram em estágios terminais, pacientes que têm câncer, pacientes que não têm uma perspectiva longa de vida. Então, qual a necessidade, por exemplo, de fazer uma extração de um terceiro molar para um paciente que tem, no máximo, 2 semanas de vida, 2 meses de vida? Então, pacientes em estados terminais, você não vai fazer uma intervenção, você não precisa fazer uma intervenção odontológica nele de extrema gravidade. A única coisa que você vai fazer em paciente estágio 5 são intervenções de cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Você não vai resolver a situação, você vai resolver a questão do sintoma da dor. Então, o paciente que tem câncer, que que está em estágio terminal, ele está com dor, e você sabe que para tratar aquela dor, você precisa fazer um tratamento de canal, precisa disso, precisa daquilo, você faz um jeito de não necessariamente precisar, por exemplo, de uma extração ou de um tratamento endodôntico longo, mas você vai tratar apenas a dor, aquele sintoma, porque já é um paciente morrendo, né? Assim por dizer. Então, paciente 1, asa 1, saudável, paciente asa 6, estado vegetativo, paciente asa 5, pacientes em estágio terminal. Aí nós entramos em pacientes asa 2, asa 3 e asa 4. Pacientes asa 2 são aqueles pacientes que a gente para a gente conseguir associar, são pacientes saudáveis que apresentam alguma disfunção orgânica. Como assim? São pacientes que têm diabetes, hipertensão, mas eles estão compensados. Eles têm acompanhamento médico, eles fazem tudo direitinho, eles não têm aquela alteração, oscilação de pressão, eles fazem uso de medicamento, tudo tranquilo, e não, então eles são pacientes que tem que ter certa preocupação e adaptação no planejamento de tratamento dele, mas eles podem ser pacientes de tratamentos seletivos. Então, pacientes com hipertensão arterial sistêmica controlada, com diabetes sem complicação, pacientes anêmicos, pacientes com epilepsia, mas sem casos recentes, com asma, disfunção da tireoide, grávidas são asa 2, porque gestação, querendo ou não é uma doença, porém é uma condição em que a pessoa não pode receber todos os tipos de tratamento. E tem que ter certo cuidado, que a gente já vai falar quais cuidados precisa se ter ao tratar uma gestante. E pacientes obesos, mas que não apresentam outra disfunção devido à obesidade. Então, pacientes asa 1 saudável, asa 6 vegetativo, asa 5 pacientes terminais. Então, esses dois últimos pacientes não precisam de intervenção. O primeiro paciente, que é o saudável, você pode fazer intervenção normal, tudo mais. E o asa 2 está compensado. Ele tem alguma condição sistêmica, porém essa condição sistêmica está
compensada. Ela é leve e compensada. Aí, seguindo essa lógica, essa ordem de raciocínio, um paciente asa 3 é um paciente que tem uma doença sistêmica que ela está descompensada. Então, se o asa 2 é um paciente que tem uma pressão alta compensada, o asa 3, obviamente, é um paciente que tem hipertensão, porém ele está descompensado. Tem diabetes, está descompensado. Paciente, eu gosto de associar muito, lembro do professor Sérgio. O professor Sérgio é um asa 3, ele mesmo fala, porque ele teve infarto do miocárdio, só que há muito tempo, há 3 anos, há 6 meses. A partir de mais de 6 meses, se o caso ocorreu há 6 meses atrás, o paciente ainda é considerado asa 3. Por que eu deixo enfático essa questão dos 6 meses? Porque se passou de 6 meses, o paciente já é classificado com asa 4. AVC também, já passou de 6 meses. O último caso foi 6 meses atrás, o paciente é asa 3. Mas se é recente, o paciente relata, eu tive algum caso de infarto 2 meses atrás. Eu tive AVC 5 meses atrás. Esses pacientes são asa 4. Mas continuando em pacientes asa 3, são doenças sistêmicas moderadas a grave que limita a atividade, mas não é incapacitante. Ou seja, é um paciente que está descompensado, é um paciente que teve infarto, AVC, teve algum caso recente, tem asma induzida pelo exercício, tem angina de peito estável. Tá, uma coisa interessante que eu consegui associar. Quando você fala de cardiopatia, já é um paciente que já tem uma comorbidade, um alerta maior. Então, ele não seria, por exemplo, um paciente asa 2 se ele te apresentar uma cardiopatia, uma angina de peito, que é uma dor no peito. Porém, se ela está estável, você põe ela em asa 3. Então, voltando para a asa 3, epilepsia não controlada. Lembra que a asa 2 é uma condição leve e compensada? Então, um paciente teve epilepsia, caso de epilepsia há muito tempo atrás, ele é asa 2. Se não está controlada, asa 3. Insuficiência renal crônica, também é asa 3. Então, sem confundir agora, eu não sei se esse slide aqui tá bom, mas asa 1, nenhum distúrbio. Asa 6, morte cerebral. Asa 5, moribundo, estágio terminal. Asa 2, sistêmica leve e compensada. Aqui são os tipos de coisas que eu falei: hipertensão arterial sistêmica compensada, diabetes compensada, obesidade, gestação, asma, epilepsia, anemia. Asa 3 está descompensado. Então, diabetes descompensado, hipertensão descompensado, epilepsia não controlada, angina de peito estável, insuficiência renal e asma induzida pelo exercício. Lembrando, infarto miocárdio há mais de 6 meses e AVC há mais de 6 meses. No asa 4, já é um paciente com. Ele tem o quê? Doença sistêmica grave que impõe incapacidade funcional, que representa ameaça constante à vida. Então, o paciente você tem que ter cuidado maior. Então, angina de peito instável. Por quê? Uma angina de peito instável significa que a qualquer momento o paciente pode sofrer um infarto. Então, ele tem uma ameaça constante à vida. Então, ele asa 4. Tem menos de 6 meses que ele teve um infarto, menos de 6 meses que ele teve um AVC. Ele tem convulsões não controladas e ele tem a pressão acima de 200 mmHg por 115. E é isso. Essas aí são as classificações do ASA. É bem simples, quanto mais você vai falando, mais e revisando isso, esses pontos mais fácil fica. Saudável, você pode fazer qualquer tipo de tratamento. Asa 2 e asa 3 também são liberados. A partir do asa 4, você não faz tratamentos eletivos, que é contraindicado. Você só faz cuidados emergenciais não invasivos com medicamentos, ou você faz em ambiente cirúrgico, né? Ambiente hospitalar. Como eu falei, asa 5 são pacientes terminais, cuidados paliativos, e asa 6 você não precisa. Aqui não tem asa 6, mas asa 6 também não precisa de tratamento. Aí aqui outras coisas, contraindicações para cirurgia. Quando eu não vou fazer cirurgia? Quando tem falta de exames,
Ou seja, como é que eu vou fazer uma cirurgia em um paciente que tem hipertensão arterial, que tem diabetes, sendo que eu não peço um exame, eu não sei como está a condição sistêmica desse paciente, e aí eu estou arriscando fazer um procedimento que pode dar errado, então é contraindicado. Doenças da infância, quimioterapia ou radioterapia, principalmente na região da cabeça, descontrole da ansiedade e medo, porque a gente sabe que interfere, principalmente pacientes cardiopatas, quando o paciente está ansioso ou com medo, aumenta a pressão arterial. Eu já vou falar sobre isso aqui, porque quando o paciente está nesse caso, a gente faz o quê? Benzodiazepina, que são ansiolíticos, que são tomados uma noite anterior e uma hora antes do procedimento, para acalmar o paciente antes do procedimento. Doenças sistemas descompensadas. Precisa do parecer médico e precisa compensar essa condição antes de fazer o procedimento. Aqui, medicação, o que eu entendi disso aqui? A gente estava falando sobre a anamnese, né? Fazer a entrevista para conhecer o paciente, se ele tem alguma comorbidade e provavelmente saber se ele faz o uso de algum tipo de medicação. Por quê? Medicação, principalmente questão de cirurgia, pode ter as interações medicamentosas. Por exemplo, vou falar mais para frente, vou relembrar mais para frente. Pacientes cardiopatas, hipertensos, problemas respiratórios, geralmente o anestésico utilizado é a prilocaína 3% com feliprecina 0,03 UI por ml. A feliprecina, ela é um vasoconstritor que ela não interage com medicamentos antihipertensivos nem antidepressivos. Mas existem medicamentos que interagem com os anestésicos ou sal anestésicos que acabam fazendo o quê? Anulando a ação anestésica. Então, é importante conhecer o, o tipo de medicamento que o paciente usa. Outro exemplo muito bom também, um paciente tem hipertensão arterial e ele faz uso de anticoagulantes. Se você não saber quando que esse paciente faz uso desse remédio, se ele faz uso desse remédio, para fazer uma cirurgia, o paciente vai ficar sangrando, porque ele é, não vai ter agentes plaquetários para controlar, coagular aquele sangue. Então é bom conhecer a medicação que o paciente toma. Aspectos psicológicos, isso é óbvio, como trauma, tanã, essa parte também é subjetiva, fácil de entender. Da mesma forma que é só ler, dá para entender. Sinais vitais. Pressão arterial, obviamente, a gente se trata muito sobre isso. Frequência cardíaca. Pressão arterial. O normal é 12 por 8, tem que a gente fala 120 por 80. Frequência cardíaca. Você faz a contagem dos batimentos cardíacos no pulso do paciente durante 1 minuto e geralmente a tem que estar na faixa de 60 por 100 BPM, batimento por minuto. Frequência respiratória, você está lá conversando com o paciente, ou, por exemplo, pedindo para ele anotar alguma coisa na ficha. Enquanto isso, você nota o respirar do paciente para ver o levantar, o movimento da inspiração e expiração. Temperatura, a gente sabe que o normal é 36,5 até 37 é ok. A partir de 37,7 é considerado febril, 38 febre e 39 já é um caso, né? É um caso a se considerar. Peso e altura. O peso é mais para fazer aquela questão do cálculo dose máxima e a altura nem sei porque tá aqui, mas enfim. Aí aqui ele tem uma tabela de asa 1 em questão classificação por hipertensão, por pressão alta. Não, vai ser muita tensão nessa parte, passo. Aqui falando literalmente o que eu falei, 16 a 20 batimentos por minuto, a questão da febre, pulso, a inspeção de simetria, isso aqui é para ver se o paciente... Eu acho que é questão do derrame cerebral, mas enfim, passando. Linfonodos e cabeça e pescoço. A gente sabe que o linfonodo, como se quando você sente o linfonodo da palpação, se há um nódulo, significa que tem alguma infecção no local, infecção e inflamação. Aí aqui, exame.
Outro exame intrabucal, esse aqui a gente está acostumado a fazer, exames radiográficos, exames de imagem, tananã. Tá, agora vou entrar num ponto importante. Esse eu acho que é o ponto mais importante e a partir daí eu acho que é o que se tem a tirar desse slide. Que são as comorbidades quando a gente vai atender pacientes para fazer intervenções cirúrgicas. Outras intervenções em gerais, mas como se trata de cirurgia, a gente vai focar principalmente em cirurgia. Cardiopatias, aqui ele mostra angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e endocardites bacterianas. Aí ele vai falar aqui um pouquinho sobre profilaxia antibiótica. O que seria a profilaxia antibiótica? Chega um paciente no seu consultório e ele fala que ele tem uma condição no coração, ele é um cardiopata, e você vê que você precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Quando o paciente apresenta uma cardiopatia, a gente precisa tomar certo cuidado com uma condição chamada endocardite bacteriana, bastante conhecida, que é quando bactérias da cavidade oral elas entram na corrente sanguínea, acabam se alojando no coração e causando uma super infecção. Só que aí a gente vai ver aqui que não são todos os pacientes que necessitam da profilaxia antibiótica. Vai mostrar também mais para frente o que é necessariamente a profilaxia antibiótica, que é no caso o uso do medicamento, né, do antibiótico, a amoxicilina. Vai mostrar a posologia, vai mostrar os anestésicos, não, os antibióticos que se tomam caso o paciente seja alérgico, enfim. Mas é isso, profilaxia antibiótica a gente sabe que o paciente vai tomar quando ele tem alguma cardiopatia. Como eu memorizei certinho quando é que o paciente vai precisar? Alto risco. Eu memorizei 3 coisas na minha cabeça. Já teve prótese, malformação. Já teve. Então, se o paciente chegar para você e falar que ele já teve endocardite bacteriana, é claro que você vai tomar a precaução de fazer a prescrição de um antibiótico antes da intervenção para evitar que esse paciente que já teve, ou seja, já ocorreu com ele, que tenha uma recorrência do caso. Prótese. Por que eu falei prótese? Pacientes com válvulas cardíacas protéticas têm alto risco de ter endocardite bacteriana e, por fim, malformação cardíaca. Então, já tive, histórico prévio de endocardite, prótese, válvulas cardíacas protéticas e malformação cardíaca. Esse é o alto risco. E o médio risco, risco moderado, pacientes com doenças reumáticas cardíacas, disfunções valvares e prolapso da válvula mitral com refluxo. Então, esses 6 casos aqui são pacientes que têm cardiopatia, têm alguma disfunção que vai precisar fazer uma profilaxia antibiótica antes da intervenção cirúrgica. Então, eu fiquei repetindo: paciente que precisa de profilaxia antibiótica, pacientes com malformação cardíaca, pacientes que já tiveram caso de endocardite, pacientes com válvulas cardíacas protéticas, pacientes com doenças reumáticas cardíacas, pacientes com disfunções valvares e com prolapso da válvula mitral com refluxo. E pacientes que não precisam. Aí a última que eu falei não foi prolapso da válvula mitral com refluxo? Então, quando é sem refluxo, ou seja, sem regurgitação, ele não precisa. Enxerto da artéria coronária, marca-passo cardíaco. Questão quando o paciente usa marca-passo cardíaco, o único cuidado que você deve ter é a questão do uso do ultrassom, porque tem interferência na máquina. Febre reumática sem disfunções valvares e hipertensão arterial. Memorizar esses 5 casos que não precisa. Enxerto, prolapso da válvula mitral sem regurgitação, a questão do marca-passo, febre reumática sem disfunção valvares e hipertensão arterial. Aí aqui está falando quais procedimentos odontológicos têm o risco de causar endocardite. Praticamente todo procedimento que vai envolver sangue. Exodontia, procedimentos periodontais, claro que vai envolver sangue, que a gente envolve com mucosa, que tem sangue, a gengiva, ligamento periodontal, implante ou reimplante dentário, que acaba sendo um procedimento cirúrgico. Tudo aqui é cirurgia, basicamente. Passando. Pacientes que fazem
fazem próteses valvares, pré-operatórios e pós-operatórios. Eles vão fazer a profilaxia antibiótica. E tá falando aqui, no cuidado pós-operatório, cooperar com o médico dentista e você vai, pré-operatórios, eliminar focos de infecções bucais. Nada de novo sobre o solo. Aí, esse ponto aqui. Esse montão de baboseira aqui, eu aprendi da seguinte forma. Eu entendi quais são os pacientes que precisam de profilaxia antibiótica. Eu entendi para que serve. Se é antibiótica, eu pensei no principal antibiótico, que é a amoxicilina. Amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes do procedimento para adulto e 50 miligramas para criança, se não me engano. Ah, tá aqui, ó. 50 miligramas por quilo para 1 hora antes do procedimento para criança. Aí eu fui no óbvio. Se o paciente não pode ingerir ampicilina, que é a mesma posologia, só muda o horário, que é 30 minutos antes. Se o paciente não pode ingerir, ou ele vai por via intramuscular ou intravenosa. Aí, se estuda em farmacologia que existe quando o paciente ele é alérgico à penicilina, que é no caso a amoxicilina. Toda vez que eu sei que um paciente é alérgico à amoxicilina, eu já penso em azitromicina e claritromicina. Esses dois são a alternativa quando o paciente tem alergia à amoxicilina e a posologia dele é 500 gramas para adulto, via oral, 1 hora antes do procedimento, e para criança é 15 miligramas por quilo. Aí tem o outro também bastante usado, que está aqui, ó, clindamicina, que é uma posologia um pouquinho maior que a azitromicina, que é 600 miligramas 1 hora antes, e para criança 20 miligramas por quilo. Essa aqui é a parte da profilaxia antibiótica. Cuidados óbvios com pacientes cardiopatas. Precisando de ansiolíticos, se necessário. Se o paciente se mostra muito nervoso, se ele tem muita ansiedade mais medo, faz um aumento da pressão arterial. Você vai prescrever para ele um ansiolítico, um benzodiazepínico, um diazepam, lorazepam, aprazolam. Aqui ele mostra. Geralmente, qual é a posologia? Qual é o indicado quando você passa um ansiolítico? Na noite anterior ou 1 hora da manhã antes do procedimento. Aqui ele fala sobre os anti-inflamatórios que não deve se passar, evitar para cardiopatas, os corticoides, diclofenaco e piroxicam. Aí você passa piroxicam, aí você passa benzidamina e ácido mefenâmico. Enfim, aí ele vai passar aqui sobre anestésicos locais de pacientes cardiopatas. Ele fala aqui sobre o cuidado. Lembra que eu falei aqui do cuidado do marca-passo? Tá bem aqui, quer ver? Cuidado com o ultrassom quando o paciente tem marca-passo. Ah, já vai falar sobre diabetes? Eu vou falar logo sobre diabetes porque a questão anestésica de um paciente cardiopata, de um paciente com diabetes, é a mesma. Diabetes, a gente sabe que diabetes tem 2 tipos. Tipo 1 é quando o paciente já nasce sem a produção de insulina. E tipo 2 é com o decorrer da idade, genética, fatores sociais, né? Se ele tem uma vida saudável ou não, a insulina que ele produz não é suficiente para diminuir os níveis de glicose do sangue. Então, pacientes diabéticos é um paciente que tem um problema com questão de níveis de glicose. Então, se um paciente chega para você e alega ter diabetes, você já vai saber que antes de fazer uma cirurgia, você vai precisar de um exame de glicose em jejum. Se esse exame apresentar pequeno risco ou médio risco, você pode fazer cirurgia, ou seja, numa faixa etária de 200 a 250 miligramas por decalitro, não lembro certinho a unidade dessa aqui, você pode fazer cirurgia. Se apresenta mais de 250, você não faz a cirurgia. Precisa do acompanhamento médico, precisa estar compensada, porque se estiver descompensada é um risco cirúrgico, ou seja, um paciente asa 3. E a diabetes, deixa eu ver mais que tem aqui. Interesse cirúrgico. A gente sabe, né, que um paciente diabético ele demora mais para cicatrizar, tem resistência a infecções, essa resistência a infecções reduzidas, maior propensão a hemorragias, geralmente tem xerostomia. Enfim, são algumas características que se deve se atentar e estão
atreladas ao paciente que tem diabetes. E pacientes que fazem uso de bifosfonato. Bisfosfonato é um medicamento que pacientes que têm problemas no tecido ósseo, como osteoporose, mieloma múltiplo, metástases ósseas, doença de Paget, eles fazem porque esses medicamentos inibem a reabsorção óssea, deixam o osso mais duro, não tem a reabsorção, porque calma aí, deixa eu explicar melhor. Nosso corpo tem os osteoclastos e osteoblastos. Os osteoblastos, eles produzem osso, osteoclastos reabsorvem osso. Acontece que esses pacientes e essas células, elas trabalham em equilíbrio. Quando há necessidade de reabsorver, vai ter absorção, e quando há necessidade de criação de novo tecido ósseo saudável, vai ser criado. Mas pacientes que têm esses casos de osteoporose, enfim, tem essa disfunção nessas células, ela vai reabsorver mais do que ela vai produzir. Então, acaba criando ossos fragilizados. Aí eles fazem uso dessas drogas, desses bisfosfonatos, para inibir a ação do osteoclasto, ou seja, não vai reabsorver. Agora imagina, você faz uma intervenção cirúrgica, uma extração, um paciente faz uso dessas drogas e você extrai um dente. Você meio que traumatizou aquele osso ao redor e extraiu o dente. Se fosse um corpo, um sistema normal, aquele osso que foi traumatizado, que possivelmente pode ter uma infecção, ele vai reabsorver aquele osso e vai depositar osso novo, osso saudável. Mas um paciente que tem a inibição da remodelação do osso, ele não vai reabsorver aquele osso que você traumatizou. Então vai ter uma inflamação, uma infecção naquela parte óssea que teve a extração do dente e vai acontecer o quê? Necrose. Então, pacientes que fazem, então, sob terapia de bisfosfonatos, tem que tomar cuidado para não correr osteonecrose, né? Para aquela parte óssea não morrer, literalmente. Mas como é que eu faço se meu paciente faz uso de bisfosfonato? Vai pedir parecer médico. Geralmente, quando tem um tratamento longo e o paciente faz uso desse medicamento todo dia, é mais difícil você fazer uma. Você não adianta você para o paciente ficar uma semana sem tomar esse medicamento, vai demorar. O medicamento não vai sair do sistema do paciente, mesmo sendo que ele está tomando há muito tempo. Então, o importante é você avisar o paciente que tem o risco de ter essa osteonecrose. Aí aqui tá falando que o tratamento, quando se tem uma osteonecrose, não tem muita opção. É basicamente fluoxetina 0,2%, antibiótico-terapia sistêmica, cirurgia de debridamento, ressecção de segmentos, que é basicamente o protocolo se acontecer uma osteonecrose. Aí aqui tá falando que laser terapia e oxigênio hiperbárico ainda não tem evidência se ele é eficaz ou não. Aí a gente entra sobre quais medicamentos ou anestésicos nós usamos para qual tipo de comorbidade. Esses aqui são todos os anestésicos que existem, que você pode usar em pacientes normoreativos, a sua escolha, né? Depende se você quer uma de curta ou longa duração, tem anestésicos que possuem a maior probabilidade de causar alergias, enfim. Mas se o paciente for normoreativo, essas são as variações que possui. Aí que eu vou matar vários coelhos numa cajadada só. Pacientes cardiopatas, ou seja, que têm problemas cardiovasculares, respiratórios e hipertensos, são essas três medicações: pilocaína, 3%, mais felipressina, lidocaína 2% mais epinefrina 1 para 100 mil, e a mepivacaína, ela vai aparecer em todas as questões que for quando se tem um procedimento de urgência. Falou em urgência, mepivacaína. O paciente está descompensado, mas você precisa fazer essa intervenção, mepivacaína 3%. De novo, hipertensão cardiovascular respiratório, mesmo, ó, prilocaína 3% com felipressina, lidocaína 2% com epinefrina, mepivacaína 3% sem vaso. A mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui só ele não colocou, só não colocou aqui uma coisa importante.
vai ser que segue tudo a mesma coisa. Tá vendo que ele colocou a lidocaína com a epinefrina? Aqui em pacientes que vão fazer uso de antidepressivos e antihipertensivos, ele não colocou a lidocaína com a epinefrina porque a adrenalina, ela pode ter uma interferência, uma interação medicamentosa, e é por isso que ele deu preferência aqui para a felipressina, que não altera a pressão e não interfere no efeito do medicamento. Pacientes diabéticos, a mesma coisa. Prilocaína 3% com feripressina. Mepvacaína 3% sem vaso, questão de urgência. Por que eu falo urgência? Porque você não vai preferir usar um anestésico que não vai ter longa duração, porque ele não tem vaso, né? Sendo que você tem outras opções. Lidocaína 2% com epinefrina. Aí aqui tem algumas observações, obviamente, né? Cuidado com pacientes compensados. Aí nós entramos nas gestantes. A partir daqui, tudo que eu falei até agora é a mesma coisa. Pacientes cardiopatas, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, pacientes com problemas respiratórios, é a mesma coisa. Prilocaína, 3% com felipressina e lidocaína, 2% com epinefrina. Caso de urgência está descompensado, metivacaína. Agora, gestante. Não se usa pilocaína, não se usa felipressina, não se usa articaína. Por quê? Parto prematuro pode fazer contrações uterinas. E esse aqui é uma principal característica do porquê não se pode usar. Quando você usa pilocaína numa gestante, você causa metemoglobinemia. O que é isso? Porque já caiu numa prova, quem sabe o professor repita a pergunta. Metemoglobinemia é quando a hemoglobina, que é a nossa célula sanguínea, que carrega aqui carrega hemoglobina não, é hemácia, carrega a hemoglobina, que faz as trocas gasosas, ela não consegue fazer essa troca, ela segura esse oxigênio, ela não solta o gás carbônico, não recebe oxigênio, enfim, as células não faz troca gasosa e o paciente vai começar a ficar cianótico, vai começar a ficar azul, porque ele está respirando, porém não tem troca gasosa. Então, é esse caso aqui, metemoglobinemia, e também se fazer isso aqui pode ter contração uterina, parto prematuro. Então, em gestante se usa lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. Esse aqui também dá para matar muito fácil, processo inflamatório. A gente sabe quando tem processo inflamatório, devido à acidez local, a ação do anestésico não é muito bem recebida. Então, o que vai agir melhor aí é a mepivacaína, que dá até para ver que todo tipo de mepivacaína com sal aqui funciona. 2% com epinefrina, 2% com norepinefrina e 3% sem vaso. Aí nessa parte aqui eu já tinha explicado que quando o paciente fica ansioso, eu passo um benzodiazepínico, que é um ansiolítico, diazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam. Aí aqui é a posologia que eu falei, ou você passa um comprimido 1 hora antes, ou um comprimido no dia anterior para ele dormir tranquilo e 1 hora e um outro meia hora antes do procedimento. E aqui contraindicação, você não vai passar um ansiolítico para uma grávida. Você vai passar ansiolítico para esses casos aqui. E é isso. Acabou.